Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Henrique, eu sou aqui da Orion System. Nós estamos aqui iniciando o nosso webinar, que estamos fazendo hoje em parceria com a Fanenberg, e vamos falar sobre a confiabilidade na refrigeração dos painéis elétricos. Eu queria que você que está entrando aí, você verificasse se o som está bom para você, se você está. Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui reiniciando. O meu microfone estava fechado, mas aqui eu estou dando novamente o bom dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando nosso webinar que estamos fazendo em parceria com a Fanenberg em refrigeração de painéis. Então, vamos falar hoje na confiabilidade, né, na eficiência, na refrigeração dos painéis. Esse vai ser o nosso foco hoje. Mas, enquanto a gente não inicia, eu queria que você verificasse se o som está bom, se você está ouvindo bem. Isabela, que é a nossa pessoa do marketing aqui, ela está aqui também participando aqui nos bastidores e ela vai nos ajudar se alguma coisa não estiver correndo bem. E também eu queria lhe pedir um favor. Se você está aí no YouTube, você já deu o seu joinha aí e você já compartilhe também esse link com outras pessoas que você possivelmente acredita que vai ser interessante, né? Que elas tenham essa informação. Apesar de que o webinar vai ficar gravado, tá? Mas se você tiver alguém para compartilhar, já compartilhe, já faça isso agora. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a Amanda, que é quem vai estar fazendo essa apresentação hoje, da Fanenberg, eu queria rapidamente fazer uma apresentação da Orion. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, eu vou colocar aqui no ar também a minha apresentação. E vou falar um pouquinho aqui da Orion, rapidamente. A Orion, ela é uma empresa que está fazendo 20 anos, acabou de fazer 20 anos. Na verdade, na figura do nosso diretor, Sérgio Avelar, a gente pode falar que ela tem 30 anos de experiência nesse segmento industrial, né, porque a gente vem com o know-how do nosso diretor, mas completamos 20 anos. 20 anos atuando, sobretudo, na região Nordeste, aí onde vocês podem ver. Mas vendemos para todo o Brasil, na verdade. Nós temos clientes também em outros estados, fora esses estados do Nordeste. Hoje nós temos engenheiros especializados na nossa equipe técnica, nós temos mais de 400 colaboradores e temos uma sede própria aqui em Recife. Ficamos localizados aqui. Nós temos também de acordo, né, com a nossa experiência técnica, nós temos uma vocação para treinamentos. Na área de termografia, nós temos atuação em treinamentos que nós podemos formatar, né, conforme a necessidade do nosso cliente, e temos também treinamentos certificados, níveis 1, 2 e 3, e também atuamos, né, pela nossa prática, pela nossa experiência, com treinamentos na parte de preditiva. Então, se você tiver algum interesse em alguma dessas áreas, você pode nos consultar e nós podemos formatar o treinamento que for interessante para você. Deixa eu destacar dois projetos interessantes nossos aqui. Um, recentemente, a FCA Jeep, um contrato onde nós começamos a atuar desde 2016, eram 2 contratos, um contrato de preditiva e outro contrato de preventiva para investidores. E nesse contrato de preditiva, né, nós conseguimos antecipar muitos problemas. Esse gerenciamento foi feito através de um software de gestão, onde ficava transparente, né, tanto para nós que estamos atuando como prestadores de serviço, como para o cliente, né, e com a emissão de relatórios e reuniões semanais para acompanhamento de tudo isso. Então, nós também podemos atuar nessas 2 áreas. E um outro projeto que eu queria ressaltar na parte de termografia foi um projeto interessante que foi feito de uma tecnologia de termografia embarcada num veículo,
onde permitiu que esse veículo, e esse é uma realidade hoje na CELP, que possa ser feito o monitoramento da rede elétrica, na medida que o carro vai passando, você tem uma câmara da FLI ali integrada, você tem um técnico dentro desse veículo, com computador, com software, né, com o equipamento necessário para que ele possa fazer tanto a captação das imagens, como ele possa fazer as análises do que está acontecendo em tempo real. Nós temos algumas parcerias também, né? Nós temos, a Oreo nasceu, na verdade, com a Danso, com a parte de serviço, nós somos assistência técnica autorizada da Danso, e conforme esse trabalho foi acontecendo, nós pegamos a distribuição, deixamos de ser apenas representação e depois a distribuição. Então, nós hoje temos os inversores Danfoss, as soft starts, nós temos desde o micro drive até os big drives, né, com filtros incorporados. Então, você também pode nos consultar a respeito dessa linha. Nós temos os motores elétricos, uma parceria mais recente, feita com a ABB. Então, hoje nós temos também os motores elétricos para ofertarmos. E não está aqui na apresentação, mas existe um dispositivo, o Smart Sensor, que ele pode ser colocado no motor, para que a gente possa fazer o acompanhamento preditivo desse motor, né? Também tem para a bomba. Mas nós temos esse dispositivo e também sobre essa questão você também pode nos consultar. Podemos dar mais informações mais para frente. Temos um webinar, inclusive, gravado sobre essa questão, que eu também posso te enviar e você pode ter a informação completa sobre essa parte. Nós temos os termovisores da FLI, né? Atuando na parte de termovisão com a linha da FLI, termovisores industriais, desde os mais simples até os detectores de gases. Hoje você também dispõe, através da FLI, de software OS, onde você pode ser feita toda a análise das imagens e também você pode estar gerando relatórios. Temos hoje também uma parceria com o Watson Marlon. O Watson Marlon trabalha com bombas de muita precisão, bombas com princípio peristáltico e senoidal, né? Bombas que podem servir tanto para transferência como para dosagem, tanto para dosagens muito precisas, até para transferência, né, e captação, por exemplo, de esgoto. Né? As bombas, essa bomba vermelhinha que você está vendo aí, é muito utilizada, né, para aplicações severas, como, por exemplo, a mineração. Então, nós temos bombas com esse princípio peristáltico e senoidal também para te oferecer. A Faneberg, né, que é o nosso tema hoje, eu não vou apresentar nada da Faneberg, porque a Amanda estará fazendo isso logo aqui na sequência. Temos a parte de análise de vibração, que, na verdade, essa parceria gerou a nossa parte de serviço. Pixel Laser e ONUPROD, nós trabalhamos com alinhadores de eixo e analisadores de vibração, né? Onde nós aplicamos, né? São os equipamentos que nós usamos hoje no nosso serviço e também podemos disponibilizar para maiores informações a respeito disso. A linha da FLI, né, a FLI, que nós acabamos de ver termografia, comprou essa linha X-Tech. X-Tech é uma linha da FLI. Então, além de vários outros instrumentos de teste e medição, essa linha preta que você pode ver aí na apresentação é a linha que leva o nome FLI. A linha verde leva o nome X-Tech, é uma linha bem maior, e a linha preta é a linha FLI, que é uma linha mais robusta, de melhor qualidade. Nós temos multímetros, alicate perímetro, osciloscópio, boroscópio, muitos deles com a tecnologia do infravermelho incorporada nesses equipamentos, e você também pode nos consultar a respeito disso. E, por fim, nós temos a parte mais ligada à parte de instrumentação, a parte da Conault, né, empresa nacional, onde nós trabalhamos medidores de vazão, de nível, e de fluxo também. Então, também estamos disponíveis para lhe dar maiores informações a respeito disso. Essa, de forma rápida, é a Orion, né? Eu gostaria que você, no final, o meu contato também vai estar aí disponível, e você pode fazer contato. Mas, sem mais delongas, eu gostaria, nesse instante, de colocar aqui a Amanda, eu vou descompartilhar a minha apresentação e vou chamar aqui a Amanda Ferreira, que é responsável hoje na Faneberg. Ative o seu microfone, Amanda.
para que você possa que eu possa te dar as boas-vindas e você possa ser introduzido aqui no webinar, que na verdade a estrela hoje é a Fanneberg e você representando a Fanneberg. Bom dia, Amanda, seja muito bem-vinda. Bom dia, Henrique, bom dia a todos que estão assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar fazendo esse webinar aí em conjunto com vocês, né, para apresentar um pouquinho da nossa linha de climatização de painéis e mostrar alguns métodos de climatização e como a gente consegue garantir a confiabilidade na solução escolhida. Tá? Então, a ideia realmente do webinar é essa. No final, eu vou colocar o meu contato também, o contato do Henrique, para futuros esclarecimentos, futuras visitas aí e oportunidades. Eu vou compartilhar minha tela. Amanda, deixa eu só, antes de eu sair aqui, deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Marcelo Pravata. Né? Marcelo Pravata hoje é o diretor da Fanneberg e quem há algum tempo atrás vem trabalhando essa parceria, e a parceria hoje vem tomando forma, né? E vamos estreitar esse laço daqui para frente cada vez mais. Então, Amanda, a bola é sua, mande brasa, eu vou me retirar e você segue. Bacana. Você faz o compartilhamento, por favor, da tela, da apresentação? Ok. Perfeito. Bom, então, meu nome é Amanda, acho que todos já viram aqui, mas eu sou responsável pela linha de climatização de painéis elétricos aqui da Fanneberg, tá? Eu vou compartilhar agora aqui a apresentação. E aí, se vocês forem tendo alguma dúvida nesse meio tempo, conforme for passando a apresentação, pode ir colocando nos comentários. E aí, no final, a gente vai abrir um espaço, né, um tempinho aí para esclarecimento das dúvidas. Bom, vamos lá, então. A gente tentou redefinir três maneiras de garantir a confiabilidade, que fica mais simples da gente entender quais são os cuidados nas escolhas e nas adaptações para garantir um sistema de refrigeração confiável para o seu painel elétrico, tá? A Fanneberg é uma empresa alemã, para quem não conhece, a gente existe há mais de 60 anos, e a gente tem uma história de inovação, né? Nós somos os primeiros a inventar o primeiro ventilador com filtro para uso industrial. Então, já existiam outros tipos de ventiladores, mas nunca para uso industrial. Então, a gente tem aí uma inovação falando em climatização de painéis elétricos. E a gente também inventou a primeira luz flash para aplicação industrial. Tá? Então, a gente tem uma história grande aí de inovação. A Fanneberg é muito forte, mais de 60 anos, né, de know-how, de conhecimento. Hoje a gente tem plantas em todos, praticamente no mundo inteiro. Então, tem aqui no Brasil, a gente está aqui desde 2011. A matriz fica na Alemanha, a gente tem plantas nos Estados Unidos, Itália, China, outros locais também. Então, a Fanneberg, ela é uma empresa global. Qual que é o nosso business, né? O que a Fanneberg faz? Hoje nós temos 4 divisões de negócios dentro da Fanneberg. Climatização de painéis elétricos, que é o que eu vim trazer hoje aqui para vocês. Tecnologia de sinalização, que são sirenes e luzes, para aplicação industrial, para aviso, alarme, informação. Mais para frente, a gente vai agendar um próximo webinar, e aí eu vou trazer o responsável por essa linha de sinalização aqui da Fanneberg para a gente mostrar um pouquinho qual que é a nossa linha, qual que é o nosso foco, quais são os nossos diferenciais. A gente também tem a linha de refrigeração de fluidos, que são os equipamentos de chiller, e também a parte de assistência técnica e suporte, que acaba dando suporte para todas as linhas de produtos aí. Então, vamos lá. Primeira pergunta, por que eu preciso climatizar os meus painéis elétricos, né? Então, aqui é uma imagem, né, do nosso dia a dia, que a gente encontra bastante. Então, o painel teve uma avaria, né? O painel acabou pegando fogo por falta de climatização e outros motivos também. Então, por isso que é bem importante a gente climatizar os painéis elétricos, tá? Aqui são alguns fatores que pode causar problemas nos componentes internos do painel. Então, ambiente corrosivo, choque térmico, marginalização de tensão, todos esses fatores, eles podem prejudicar os componentes internos do painel. E a gente fazendo a climatização correta do painel elétrico, a gente consegue proteger o painel desses fatores. Então, a gente consegue proteger de sujeira, ambiente corrosivo, umidade, ciclo de temperatura e choque térmico.
tá? Então, a gente escolhendo a melhor forma de climatização de painel elétrico, a gente consegue eliminar aí esses possíveis problemas nos componentes. Protegendo pessoas, máquinas e meio ambiente. Esse é o lema da Fahrenberg, tá? Protegendo pessoas, porque a gente tem climatizando o painel de forma correta, a gente evita que o painel trabalhe com a porta aberta, a gente protege pessoas através da nossa linha de sinalização, que é para indicação, aviso, alarme de incêndio. Protegendo máquinas, porque a gente vai estar protegendo os componentes internos do painel, né? Envelhecimento precoce, que o equipamento dê problema antes de que dê um problema precoce devido à alta temperatura, e o meio ambiente, porque a gente tem algumas soluções focadas aí em eficiência energética, tá? Aqui algumas fotos também do nosso dia a dia, então muitos de vocês já devem ter visto alguma cena parecida com essa. A hora que o painel começa a apresentar problemas aí de temperatura, é comum o pessoal abrir, colocar um ventilador na porta. Essas outras duas fotos são algumas fotos mais extremas, né? Condição mais extrema de alta temperatura. Esse é um gráfico que eu sempre gosto de mostrar nas minhas apresentações, porque ele mostra a temperatura de operação, esse gráfico é de um inversor de frequência, e o que ele mostra? Que a cada 10 graus que eu trabalho numa temperatura elevada desse inversor de frequência, né, acima da temperatura ideal, a vida útil dele cai pela metade, tá? Esse é um dado muito importante, porque inversores que eram para trabalhar 10, 15 anos, eles acabam diminuindo muito a vida útil pelo fato desse painel não estar climatizado de forma correta, tá? Inclusive, a Orion tem a divisão de serviços aí, né, com os inversores da Danfoss, e eles têm bastante chamados, né, bastante requisição por esse motivo. Pela falta, né, pela diminuição da vida útil do inversor, justo devido à falta de climatização dos painéis elétricos. E aí eu solto uma pergunta aí para vocês, né? Qual que é a temperatura ideal para um painel elétrico? Vamos ver quem que sabe. Essa é uma questão que sempre gera polêmica toda vez que a gente conversa a respeito, porque hoje a gente tem uma impressão de que quanto mais gelado, melhor, né? Quanto mais geladinho o meu painel elétrico, melhor. Só que não, tá? Existe uma norma, essa norma é uma norma que fala que a temperatura ideal para um painel elétrico, né, para os componentes internos desse painel elétrico, é de 35 graus, tá? Inclusive, essa informação ela está presente nos componentes, no datasheet dos componentes. Você pega o datasheet de um inversor de frequência, de um PLC, de uma fonte, ele já vai mencionar que a temperatura ideal de funcionamento é 35, tá? Por que a gente não pode deixar o painel numa temperatura baixa, por exemplo, de 20 graus, 15 graus, né? Porque se ele tem problema de temperatura, então quanto mais gelado eu deixar, melhor. Porque a gente começa a ter outros tipos de problemas. A gente resolve a parte de climatização, porém a gente começa a ter problemas com oxidação, né? Excesso de condensação. Como seu painel vai ficar muito gelado, né? Ele corre perigo de condensação de componente, de placa. Então você elimina o problema de temperatura e você acrescenta o problema de umidade, que a gente sabe que a umidade é até pior do que a alta temperatura para os componentes internos aí do painel, tá? Então, todos os levantamentos, todos os dimensionamentos que a gente faz, a gente sempre se baseia nessa temperatura de 35 graus dentro do painel. E o que gera calor, né? O que tem dentro do meu painel elétrico que gera calor? Esses aqui são os principais componentes que a gente encontra. Então, contatores, inversores, drive, servodrive, fonte, transformador, PLC. Esses são os principais componentes que a gente encontra dentro do painel. Mas o nosso principal vilão é o inversor de frequência, tá? O inversor de frequência é o nosso vilão porque ele gera muito calor dentro do painel. Então, o painel que tem inversores grandes ou muitos inversores, ele tem essa dissipação maior de calor. Então, por isso que a gente sempre fala, tem inversor de frequência, a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho aí para o painel elétrico. Então, vamos entrar aqui agora na parte prática, né, de como que a gente vai garantir a confiabilidade em 3 maneiras, né, em 3 etapas. A primeira etapa é a gente escolher o sistema correto, tá?
Então, eu vou falar aqui para vocês. É muito importante a gente entender, né, entender qual que é a melhor solução para o meu painel. Né? Então, aqui tem a gente trabalha com essas duas soluções, a parte de aquecimento e a parte de refrigeração, tá? Não existe um equipamento certo ou errado, vai realmente depender muito da nossa aplicação. Aqui no Brasil, a parte de aquecimento ele é um pouco menos requisitada, até mesmo pela temperatura que a gente tem, né, do país inteiro. Então, normalmente, as soluções mais indicadas são as soluções de refrigeração de painéis elétricos, tá? Hoje a gente tem um software, esse software ele chama PSS, ele é um software, ele é online, basta clicar no nosso site da Fanenberg e lá tem o link desse software. O que esse software nos ajuda? Ele nos ajuda a escolher qual que é a melhor solução para o painel elétrico, tá? Então, ali eu vou colocar todos os dados do meu painel, altura, largura, profundidade, qual que é a minha temperatura ambiente, onde o painel está instalado, quais os componentes internos, então você tem inversor, quantos inversores, qual que é a potência, fonte. Eu vou colocar todos os dados, né, dos componentes internos do painel, e aí, por final, ele vai gerar um resultado. E esse resultado pode ser ou um ventilador com filtro, ou o ar-condicionado, ou o trocador de calor, a água, tá? Então, no próprio software, ele já vai ajudar a escolher, a escolher qual que é a melhor solução para o painel elétrico, baseado nas informações que você vai colocar nesse software, tá? Tem um link no nosso site, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser que a gente faça junto esse dimensionamento, só entrar em contato comigo, ou com o Henrique, ou com a Isabela, que aí a gente faz esse levantamento aí em conjunto. Entrando agora na parte de refrigeração, né? Quais são os métodos de climatização de painéis? A gente tem duas formas de climatizar os painéis elétricos, tá? A primeira delas é com circuito aberto, que a gente usa o próprio ar ambiente onde o painel está instalado para fazer a refrigeração do painel, tá? Então, aqui é uma foto de um ventilador, ele usa o ar ambiente onde ele está instalado para fazer a climatização do painel. Já na solução de circuito fechado, o ar de dentro não entra em contato com o ar de fora, então a gente acaba isolando o painel do meio, tá? E aí são as soluções de ar-condicionado e trocador de calor ar-água, tá? Eu vou falar um pouquinho mais detalhado agora em seguida. Então, circuito aberto, ventilador com filtro, tá? Esse aqui é o nosso mascote da empresa, é o Filter Feynman, e coloquei isso só para vocês, só para descontrair um pouco, mas esse é o nosso ventilador com filtro, tá? Então, o que ele faz? Basicamente, ele usa o ar externo para climatizar o painel, tá? Então, ele é simples, ele é o mais usual, é o mais comum da gente encontrar no dia a dia, dentro das empresas, né? E o que é importante para falando em ventilação? Sempre ter uma entrada e uma saída de ar, tá? Para que exista essa troca de ar dentro do painel. Quando que a gente usa esses ventiladores com filtro, né? Quando que eu escolho essa solução? O primeiro ponto é quando a minha temperatura externa, quando eu falo externa, é a temperatura do lado de fora do painel, tá? For menor do que a temperatura que eu quero dentro do painel. Quando isso acontece? Por exemplo, em salas elétricas. Né? Em sala elétrica, a gente tem uma temperatura ambiente da sala por volta de 20, 25 graus, e eu desejo dentro do meu painel 35. Então, aí eu consigo usar, sim, um ventilador com filtro, tá? Porque o ar ambiente, ele tá menor do que a temperatura que eu quero dentro do painel. Segundo caso, é quando a gente tem um ambiente limpo. Então, indústrias químicas, indústria farmacêutica, que a gente sabe que tem um cuidado maior aí com a questão da limpeza dentro da fábrica. E quando a gente tem painéis também com baixa dissipação térmica. Então, painel com borne, painel com poucos componentes internos, algumas remotas. Nesses casos, a gente consegue utilizar ventilador com filtro, tá bom? Hoje nós estamos, né, na linha já 4.0 de ventiladores. A gente tem essas duas tonalidades de ventiladores, né, na cor preta, no RAL 9011, e na cor cinza, que é o RAL 7035, tá? A gente tem vários tamanhos, tamanhos aí para facilitar na hora de instalar, questão de espaço interno, espaço externo, e realmente da dissipação de calor.
O nosso fluxo menor do ventilador menor é de 29 e ele vai até 951 metros cúbicos por hora, tá? Aí a gente tem os modelos de lateral e porta, que são esses daqui, e a gente também tem os modelos de exaustores de teto. Então, muitas vezes a gente não tem espaço na porta, na lateral, para fazer, né, a ventilação, e a gente pode utilizar o teto também para isso, tá bom? A gente tem dois tipos de filtro IP54 e filtro IP55. São graus de proteção diferente e o filtro também é diferente, tá? O grau de proteção IP55 é esse filtro aqui plissado, tá? Não sei se acho que dá para ver legal aqui nessa foto. Esse filtro plissado é um filtro exclusivo Fannenberg. Ele garante esse grau de proteção IP55, mas o mais importante dele é que ele aumenta o intervalo de manutenção. Por quê? Porque a área filtrante dele é muito maior do que o filtro comum. Então, por exemplo, se eu cortar aqui as laterais do filtro e abrir, a minha área filtrante é muito maior do que o filtro comum. E na prática, o que isso quer dizer? Que se o meu filtro demora, por exemplo, uma semana para saturar e para fazer a substituição, para esse filtro ele vai demorar 3 vezes mais, né? Ele vai demorar 3 semanas para saturar, porque a área filtrante dele é maior. Então, ele acaba protegendo mais ainda os componentes internos do painel, tá? Então, se você tem algum problema de ambiente um pouco mais agressivo, bastante poeira, ou até névoa de óleo, algum ambiente mais agressivo mesmo, esse filtro ele faz muita diferença. Tá? Vou entrar agora na parte de refrigeração de circuito fechado, tá? Ar-condicionado e trocadores de calor. A característica principal do circuito fechado é que ele vai isolar o painel do meio, tá? Então, ele é um equipamento que pode ser instalado tanto na lateral quanto na porta e também no teto. E aí, o ar dentro do painel ele vai ficar isolado de fora. Então, ele não tem essa troca de ar com o ambiente externo, tá? Então, a gente tem os equipamentos de ar-condicionado e os trocadores de calor à água. O ar-condicionado, quando que eu opto por usar um ar-condicionado no meu painel, tá? Primeiro, quando a minha temperatura externa é maior do que a temperatura que eu desejo, tá? Como que é isso? Quando eu tenho a minha fábrica, eu tenho um painel lá instalado próximo à minha máquina, e esse painel, ele tem... A temperatura ambiente da fábrica é 40 graus. E eu quero 35 dentro do painel. Eu vou conseguir com um ventilador com filtro, por exemplo? Não. Então, a gente tem que usar uma refrigeração ativa. Então, a gente tem que partir para o ar-condicionado, tá bom? Quando eu quero também uma temperatura interna constante, então eu não quero ter essas variações. O ventilador com filtro, ele vai manter a temperatura interna do painel de acordo com a temperatura externa. Então, o dia mais quente, ele vai manter o painel mais quente, o dia mais frio, ele mantém o painel mais frio. E já com ar-condicionado, não, a gente consegue essa temperatura constante dentro do painel. Eu uso também ar-condicionado quando eu tenho muita dissipação interna. Então, eu tenho muito inversor dentro do meu painel, eu tenho muitos componentes que geram calor dentro, então eu preciso de uma refrigeração semelhante ao ar-condicionado. Quando eu quero proteger o meu painel de umidade, sujeira e poeira, né? Aqui tem uma foto que dá para ver bem. Então, é um cliente que possuía ventiladores com filtro, então, e o ambiente deles era bem agressivo. Então, nesse caso, a recomendação é ar-condicionado, pelo fato dele isolar o ar interno do ar externo, tá bom? E também quando eu tenho algum ambiente corrosivo, porque como o ar não entra em contato, né, o ar de fora com o ar de dentro, e aí a gente consegue proteger mais aí os componentes internos, tá? Então, em todas essas situações, a gente recomenda a utilização de um ar-condicionado. Essa é a nossa linha de produtos, a gente tem os modelos, né, de lateral e porta, desde o menor de 340 watts até o maior modelo de 4.000, e a gente também tem os modelos para instalação no teto. Então, às vezes não tem espaço na porta e no lateral, a gente tem o teto disponível aí para fazer a instalação, tá bom? A gente tem a linha indoor, que é para aplicação dentro das fábricas, em local coberto. A gente tem a linha outdoor, que são para painéis ao tempo, né? Então, uma remota, algum painel que vai ficar sob intempéries de chuva, sol, vento, granizo, aí a gente tem essa opção outdoor. E a gente também tem a linha lavável e com proteção anticorrosiva, tá?
Aqui no Brasil, hoje a gente produz esses dois modelos de ar-condicionado, né? O modelo de 1.000 watts e o modelo de 1.500. O legal da gente produzir aqui no Brasil é que a gente consegue fornecer em várias tensões diferentes, de acordo com a sua necessidade, e a gente tem uma flexibilidade maior de prazo de entrega, de peça de reposição, tá? E esses dois modelos são os modelos que a gente mais vende, é o nosso feijão com arroz aqui, tá? A gente possui os outros modelos também, mas esse aqui é a nossa maior concentração de venda. E é uma pergunta que todo mundo faz. E o ar-condicionado? Porque eu vi aqui nas fotos que não tem filtro. E aí, o ar-condicionado precisa ou não de filtro? Né? O que vocês acham? Então, aqui acho que é um videozinho que acabou não entrando. Mas o ar-condicionado, ele não precisa de filtro. Na verdade, os nossos modelos de ar-condicionado não precisam de filtro. Por quê? Aqui nessa foto dá para ver bem. Na hora que ele retira o filtro aqui de um equipamento de ar-condicionado, acaba saindo uma concentração de sujeira muito grande que ficou presa aqui na condensadora, né? E essa sujeira, o que acontece? Ela acaba impregnando nesse filtro e aí ele impede a entrada, a circulação de ar necessária dentro do ar-condicionado e aí faz com que o compressor, né, dê alta temperatura e desarme por alta temperatura. Então, o fato de você utilizar um filtro num equipamento de ar-condicionado, ele mais prejudica o equipamento, o funcionamento dele, falando em climatização, do que ajuda, tá? Os nossos equipamentos, eles não precisam de filtro. Eles têm as aletas mais espaçadas, né? Justamente para que a sujeira entre e saia com uma facilidade maior. E como o ar-condicionado ele tem uma barreira física, o ar de fora não entra em contato com o ar de dentro. Então, não precisa utilizar filtro nos nossos equipamentos, tá bom? Esse é um ponto bem interessante, porque o pessoal sempre pergunta, né, se o nosso equipamento não tem filtro, se não vai sujar o painel, se essa sujeira externa não entra dentro do painel. Não, a sujeira externa ela vai ficar do lado de fora e o ar dentro vai ficar do lado de dentro. Não existe essa troca de ar, tá? E o fato da gente ter essas aletas espaçadas, ela faz com que não necessite o filtro para fazer essa proteção do equipamento. Nosso ar-condicionado, a principal característica dele é a robustez, tá? A gente é conhecido no mercado como o equipamento mais robusto de ar-condicionado, tá? Porque a gente percebe que muitas empresas têm equipamentos nossos rodando há 15, 20 anos, depois de 20 anos eles entram em contato, queimou aqui um compressor, eu preciso substituir. Então, a gente tem muito feedback de clientes, realmente reforçando essa questão da robustez, que é um equipamento que você, dimensionando ele de forma correta, fazendo as adaptações no painel de forma correta, é um equipamento para você colocar e esquecer que ele está lá. Né? Ele é projetado justamente para isso, tá bom? Falando ainda de outra solução de circuito fechado, são os trocadores de calor ar-água, tá? Como que eles funcionam? Eles funcionam, a base dele é água. A base do ar-condicionado é um compressor, né, que faz toda a parte de refrigeração. E já do trocador de calor ar-água é uma fonte de água gelada que passa aqui dentro do equipamento, que faz com que refrigere o painel elétrico, tá? Para quem conhece, é como se fosse um fan coil, que o pessoal utiliza bastante, é bem comum, só que ele é dedicado para painel elétrico. E aí, quando que a gente usa uma solução dessa? A gente usa ela quando a gente tem todas as características igual de um ar-condicionado, quando a gente tem temperatura externa alta, precisa manter uma temperatura constante, proteger o painel de ambiente corrosivo, sujeira, poeira, umidade. E também quando eu tenho uma energia muito cara, né? Hoje em dia tá todo mundo olhando aí para essa questão da eficiência energética, então é uma solução relativamente mais econômica, falando em economia de energia, e também quando eu tenho essa rede de água gelada disponível. Tá? Então, eu tenho um chiller, esse chiller alimenta o meu processo, alimenta a minha máquina, esse mesmo chiller ele pode alimentar os trocadores de calor, tá? Então, todas essas condições, a gente recomenda a utilização do trocador de calor ar-água. Ele, comparado com o ar-condicionado, ele tem algumas vantagens, tá? Primeiro, economia de energia, que eu comentei com vocês. Então, aqui é só um comparativo. Um modelo de 1.000 watts de ar-condicionado, ele tem um consumo de 560. Já um trocador de 1.000, ele tem um consumo de 80, tá?
Então, é uma diferença muito grande. Se a gente tem 1 ou 2 equipamentos na fábrica, não faz tanta diferença. Mas se a gente fala em 200, 300 equipamentos, que é bem comum a gente encontrar no dia a dia, ele já dá uma diferença absurda só da substituição de solução, tá? E a principal diferença entre eles é que o trocador de calor ar-água, ele é resistente a óleo e poeira, mais do que o ar-condicionado, tá? Por quê? Por ele ser totalmente blindado, ele não tem condensadora, ventilador externo, porque o ar-condicionado, por mais que ele tenha essas aletas espaçadas, de tempo em tempo ele se faz necessário ter uma manutenção preventiva, uma limpeza geral no equipamento. Já o trocador de calor não. Pelo fato dele ser blindado, ele não requer nenhum tipo de manutenção, tá bom? Então, esse é um dos principais benefícios aí do trocador de calor ar-água. E aqui é uma foto deles instalados, né, para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Ele tem aqui a entrada e a saída de água. Ele tem uma válvula solenoide que controla a entrada e saída dessa água aqui dentro do equipamento. E essa água ela fica circulando aqui dentro do trocador para poder fazer a troca, né? Fazer o resfriamento do painel, tá? E tanto o ar-condicionado com o trocador de calor, a gente também dimensiona baseado no nosso software. A gente vai colocar lá os dados no nosso software e o software vai dar, por exemplo, eu preciso de 2.000 watts para climatizar o meu painel. E aí, dentro desses 2.000 watts, a gente consegue escolher ou um ar-condicionado ou um trocador de calor, tá? A diferença é que o ar-condicionado, ele vai depender da temperatura ambiente onde ele está instalado, e o trocador de calor ar-água, o principal, a gente vai escolher ele baseado também na temperatura da água, tá? Então, são essas as soluções, né, de refrigeração. Então, ventilador com filtro, ar-condicionado e trocador de calor ar-água, tá? As 3 soluções, elas funcionam super bem, não existe uma melhor ou uma pior. Realmente vai depender de cada caso, de cada aplicação, do espaço que você tem interno, de onde o seu painel está instalado, tá? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode contar com a gente aí para ajudar nesse esclarecimento, para fazer alguma visita em conjunto, para identificar qual que é a melhor solução para vocês. E a gente também tem alguns itens que ali na primeira parte estava como aquecimento, que são algumas proteções aí para os painéis elétricos, tá? Então, temos o termostato. O termostato ele é um acessório que ele vai ligado junto com o ventilador ou com o aquecedor. E ele vai ligar e desligar o ventilador e o aquecedor para que ele funcione somente quando necessário. Tá? Então, é um acessório relativamente simples, mas ele traz aí uma extensão de vida útil, porque ele vai ligar só quando necessário. E tanto o ventilador quanto o aquecedor, eles têm vida útil baseado em tempo, né? Em quantidade de horas. Então, se a gente liga só quando necessário, eu acabo aumentando a vida útil do meu componente. E também tem a questão da economia de energia, porque não necessariamente o ventilador ou o aquecedor precisa ficar ligado o tempo inteiro. Então, o fato dele ligar só quando necessário, vem a questão da economia de energia também, tá bom? A gente tem também o outro acessório, é o higrostato. Ele é bem parecido aqui com o termostato, até fisicamente. A diferença entre ele e o termostato é que o termostato ele vai controlar a temperatura. Então, chegou na temperatura X, ele vai ligar o ventilador ou ele vai ligar o aquecedor. E já com o higrostato é a umidade. Ele vai controlar a umidade dentro do painel. Então, chegou numa umidade X, que eu vou pré-selecionar no próprio higrostato, e aí ele vai ligar o aquecedor para a gente retirar essa umidade dentro do painel, tá? Essa é uma solução bem usada quando a gente não usa ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele também tem essa função de retirar a umidade dentro do painel, tá? Então, painéis que tem ou ventilador com filtro ou não tem nada, a gente pode usar essa solução de higrostato e aquecedor. E aqui a foto dos aquecedores, também a gente tem vários tamanhos, vários modelos, vai realmente de acordo com o tamanho do painel, com a temperatura, e ele também pode ser dimensionado no nosso software. Deixa eu voltar aqui para vocês, que é bem interessante essa parte. No próprio software, ele gera esse relatório, e esse relatório, ele vai aparecer aqui, capacidade de aquecimento requerida. Então, ele vai dimensionar tanto para a parte de refrigeração, para ou ventilador ou ar-condicionado,
ou ele dimensiona também para a parte de aquecimento, tá? Então, aqui ele vai aparecer, você precisa de um aquecedor de 100 watts, 150 watts, e aí você consegue selecionar qual que é o aquecedor para o seu painel, para o painel que você está fazendo a especificação. Deixa eu adiantar aqui. Bom, então essa é a primeira parte, tá? Então, a gente escolher o equipamento correto, né? Isso é muito importante. Então, a gente já viu o primeiro passo. O segundo passo é a gente fazer as adequações necessárias dentro do painel elétrico, tá? Porque não adianta nada também a gente colocar um ar-condicionado, colocar um ventilador e a gente não olhar para um painel como um todo. Por quê? Porque a minha solução vai estar ineficiente, não vou ter eficiência nela, tá? Aqui é uma foto de uma instalação que foi feita, onde o cliente tinha ventiladores, né? Foi retirado os ventiladores com filtro e foi colocado um ar-condicionado. Isso é muito importante, porque se eu mantivesse os ventiladores junto com o ar-condicionado, eu teria uma perda de eficiência muito grande. É como se a gente estivesse andando de carro, eu ligasse o ar-condicionado do carro e abrisse todas as janelas do carro. Então, o meu ar-condicionado, por mais potente que seja, por mais robusto que seja, ele não vai ser eficiente por conta dessa falta de adequação do painel elétrico, tá? E aqui do lado é uma solução que dá para ver legal. Então, é um ar-condicionado nesse primeiro painel, onde tem a parte de potência, onde tem inversores de frequência. E aqui na parte de comando, ele optou por colocar ventiladores, porque a dissipação é menor, tá? Então, separar sempre as soluções. Ou você usa ventilação, ou você usa ar-condicionado, tá? E a gente tem a divisão de serviços, que eu comentei com vocês no começo da apresentação, e essa divisão de serviços, ela acaba dando suporte para a gente nessa parte aqui de adequação, tá? Então, a gente consegue fornecer, junto com o equipamento, todas as adequações necessárias para o seu painel elétrico. Então, seja a adequação necessária para retirada de ventilador, para fazer fechamento de passagem de cabos, ou o painel está com falta de vedação, a gente pode refazer a vedação do painel. Então, são todos os cuidados que a gente consegue ofertar junto com o produto, né, com essa solução turnkey, para garantir a confiabilidade do que vocês estão comprando. Né? Não basta simplesmente eu instalar, eu tenho que instalar ele de forma correta, no local correto, adequar o meu painel realmente para receber esse equipamento de ar-condicionado, ou ventilador, ou trocador de calor, tá? E tudo isso a gente faz no levantamento. Então, no próprio levantamento, onde a gente vai escolher a solução, a gente já vê também as condições do painel elétrico para receber essa solução. Então, hoje a gente, na divisão de serviços, a gente consegue fornecer a instalação de ventiladores com filtro, ar-condicionado e trocadores de calor ar-água, tá? Para esses trocadores de calor ar-água, a gente, inclusive, consegue fornecer toda a parte de infraestrutura. Então, fazer picagem da rede já existente, trazer essa água para mais próximo do painel, para a gente conseguir alimentar os painéis. Então, a gente tem o know-how que a gente consegue fornecer essa solução completa, tá? É uma solução turnkey, é só... deixa que a gente já deixa o painel da forma que ele tem que estar para que tenha uma eficiência melhor aí as soluções escolhidas, tá? E o terceiro passo, então, o primeiro passo é escolher, o segundo passo é instalar de forma correta, no local correto, as adequações necessárias. E o terceiro passo é o pós-venda, que é a garantia estendida do equipamento, uma manutenção preventiva, venda de peça de reposição, e também os reparos, tá? Então, os nossos equipamentos, todos eles têm 1 ano de garantia, né? Então, comprou 1 ano de garantia da data de nota fiscal. Quando a gente fornece instalação, fornece uma manutenção preventiva junto, que pode ser feito tanto, né, na fábrica ou aqui na nossa oficina, a gente consegue estender essa garantia em até 5 anos, tá? Isso é muito legal, porque já pensou em 5 anos você não ter nenhuma dor de cabeça com o seu sistema de refrigeração? Você não ter nenhum custo extra de troca de peça ou nenhuma preocupação de manutenção desses equipamentos, né? É um serviço que a gente costuma fornecer e os clientes costumam ficar muito satisfeitos com esse tipo de garantia, né? Com esse approach mesmo de a gente fornecer tudo, deixar tudo por nossa conta e garantir que esse sistema vai funcionar. A gente também tem a manutenção preventiva, que ela pode ser em formato de spot, né? Que vai uma vez, faz a manutenção preventiva,
ou a gente pode fazer um contrato de manutenção, tá, desses equipamentos. Então, essa manutenção ela pode ser feita na fábrica, né, de vocês, se vocês tiverem algum local que a gente possa fazer essa manutenção, ou ela pode ser feita aqui na nossa oficina. Os equipamentos podem ser encaminhados para cá, a gente faz uma avaliação geral, faz uma manutenção preventiva, né, no equipamento e devolve ele para vocês, pronto para rodar mais um tempão aí, sem a necessidade de manutenção. E a gente também tem as vendas de peças de reposição. Então, ar-condicionado, queimou meu compressor, ventilador, placa eletrônica, termostato. A gente tem como fornecer essas peças de reposição. Inclusive, a gente tem um estoque grande aqui dessas peças de reposição, justamente para atender. A Faremberg, ela se preocupa muito com esse pós-venda, tá? Se preocupa em conseguir atender, não só vender o equipamento, mas conseguir ele atender depois no pós-venda. Porque já pensou você precisar de um compressor com urgência, porque sua máquina está parada, e eu te passar um prazo de 180 dias, fica totalmente inviável. Então, por isso a gente se planejou bem, a gente tem um estoque grande dessas peças de reposição aqui. O mesmo acontece também com trocadores de calor, então ventilador, válvula solenoide, a gente também possui isso aqui em estoque. E os filtros para os conjuntos de ventilação. Tá? Então, eu coloco um ventilador Faremberg na minha porta, na minha lateral do painel, mas e aí, o meu filtro saturou, o que eu faço? A gente vende só o filtro de reposição, tá? E o legal é que ele já vem no tamanho certo, de acordo com o modelo, é tirar um e colocar o outro, tá? Então, vocês podem contar bastante com a gente aí nessa questão de venda de spare part, desse suporte aí pós-venda. E também a gente tem reparo multimarcas, né? Como nós somos fábrica, a gente monta equipamento, a gente projeta, a gente conhece desse sistema de refrigeração, né, para painel elétrico. Então, por a gente ter esse know-how, a gente acaba fornecendo essa manutenção, esse reparo multimarcas, tá? Inclusive, a gente tem algumas peças de reposição, né, para outras máquinas aqui também dentro da nossa oficina. Então, se vocês tiverem alguma máquina que vocês não sabem como dar manutenção ou precisa que faça, né, uma geral nela, algo do tipo, pode encaminhar para a gente que a gente repara todos os equipamentos de ar-condicionado para painéis elétricos, tá bom? Bom, acho que é isso. Então, né, só resumindo, as 3 formas da gente garantir a confiabilidade é escolher o produto correto, né, para minha aplicação. O segundo, eu adequar o meu painel elétrico para que ele tenha uma eficiência, para que a solução escolhida seja eficiente. E o terceiro passo é a gente cuidar desse equipamento depois de instalado. Então, fazer a manutenção de forma correta, peça de reposição, todo esse suporte aí pós-venda, pós-instalação. Agora vamos para as perguntas e respostas, né? Aqui tem o meu contato aqui do Henrique. Vou deixar aqui na tela para vocês. Amanda. Oi. Eu vou entrar aqui, primeiro para lhe agradecer, né? Antes de qualquer coisa, antes até mesmo de começar as perguntas. Novamente, né? Você como representante da Faremberg aqui, fazendo, né, trazendo para a gente essas informações que vão ser muito importantes para a gente, né? Esse vídeo está sendo gravado e a gente vai utilizar bastante, né? E vai servir de recurso para a gente, né? Para enviar para vários clientes e fazer acompanhamentos, né? Após essa oportunidade de escuta desse vídeo. Uhum. Deixa eu começar. Eu tenho algumas perguntas aqui, Isabela vai colocar aí na tela, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Vou fazer um aqui de advogado do diabo, tá? Ok. É algo que a gente sofre aqui, porque nós trabalhamos sempre com marcas de qualidade. Todas as nossas parcerias são marcas de qualidade. E hoje existe uma máxima no mercado, né? O setor de suprimentos hoje está muito fortalecido em todas as indústrias e muitas vezes eles mandam um orçamento, né, chamado budget, e diz, olha, é 100 mil, mas eu só tenho 50 e eu quero comprar com 50. Né? Como é que a gente pode falar nessa questão de custo? Né? Porque muitas vezes compara-se maçã com banana, e se traz para se trazer um preço para baixo
se compara dessa forma sem ter condição de fazer essa comparação. O que, que a gente poderia falar isso em relação aos nossos ar-condicionados? Você diz de como que a gente consegue argumentar da solução. Falando aqui para o cliente, né? Como é que ele vai poder fazer essa conta? A gente tem um software para fazer o dimensionamento do que ele precisa, ele vai usar o software, não é isso? Você falou, certo. Até era uma pergunta que eu ia fazer, mas você agora, perto do final, você já colocou mais isso com propriedade. Eu já tinha falado lá na frente, lá no início, falou agora também. Mas aí o cliente vai comprar um ar-condicionado da Fanenberg, né? Como é que ele pode avaliar isso em termos de custo e de qualidade? Qual é, né, os benefícios gerais que a gente vai trazer, que ele pode ter vantagem, né, de não, eu vou investir isso aqui, mas eu sei que eu vou ter essa garantia. O que é que eu posso dizer para o meu cliente? Para o cliente, né? Mas o seu cliente perguntando a você qual é a vantagem que eu vou ter. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente pode conversar com ele a respeito é entender quais são os problemas dele atualmente, tá? Então, por exemplo, se ele estiver tendo problema de queima de inversor, problema de queima de componentes devido à alta temperatura, é só fazer uma continha simples, né? Quanto que você gasta com o reparo desse equipamento? Né? Quanto que isso seria para você climatizar o painel? Quanto que aumentaria a vida útil? Então, com essas pequenas informações, a gente já consegue puxar dele valores, né? Entender um pouco mais, né? O calo dele, quais são os problemas que ele tem, e a gente já consegue viabilizar uma solução. Né? E assim, qual que é o nosso diferencial Fanenberg, né, no mercado? Por exemplo, falando em valores, né? Falando em comparar maçã com banana. Primeiro é o nosso know-how, a gente já tem mais de 60 anos, né, de conhecimento de produto. Então, o nosso produto é o produto mais robusto do mercado. Então, são equipamentos diferenciados, com uma qualidade excelente. Os componentes que a gente utiliza também são diferentes. O nosso foco realmente não é trazer... fornecer um equipamento que gere muita manutenção, que gere muito custo isso depois de instalado. Né? Então, o nosso diferencial é justamente esse. Você está investindo num produto, mas é um produto que não vai te dar uma dor de cabeça. É um produto que você vai colocar lá e você vai esquecer dele por um tempo. Né? O nosso principal diferencial, comparado com outros equipamentos, justamente é esse. Né? E o nosso conhecimento, a gente quer entender qual que é a aplicação. Nós somos muito voltados para cliente final. Então, a gente quer entender onde que está o painel, qual que é o seu problema. O seu problema é o quê? É a umidade, a temperatura, é sujeira, está desarmando, está subdimensionado. A gente quer entender qual que é o problema do cliente, para que aí sim a gente consiga trazer uma solução. Tá? Muitas vezes ele vai achar no mercado outros tipos de equipamento, mas assim, o nosso foco principal é esse, a gente entender a solução, a gente dar a melhor solução, a gente apresentar o equipamento robusto justamente para tirar essa parte de refrigeração da frente dele, para eles focarem justamente no processo produtivo, que é o que eles precisam focar. Perfeito. Entendeu? Parar de dar dor de cabeça aí neles. É encontrar, né, senhor cliente, né? Imagina que o cliente agora está ouvindo isso aqui. É que encontrar o problema que ele tem, porque a questão é resolver o problema. Investir menos e não resolver o problema não vai adiantar. Não vai adiantar. A questão é exatamente essa, porque existem custos que não são colocados no papel e que se compra um produto mais barato, mas que não adiantou, porque se você agregar todo aquele custo que você teve de parada de produção, parada para manutenção, né, sobressalentes que tiveram que ser comprados, né, custo de hora do pessoal para manutenção, a economia que foi feita para comprar um equipamento mais barato não saiu caro. Exatamente. Por exemplo, o ventilador com filtro plissado. Ele é um filtro que ele demora mais para você fazer a troca, a limpeza. Né? Porque a área filtrante dele é maior, ele demora mais para saturar. Então, se você tem uma pessoa responsável que vai uma vez por mês ficar trocando os filtros, e se essa pessoa for uma vez a cada 3 meses... Olha o tempo que ela vai economizar nessa troca de filtro, que ela pode estar fazendo outro benefício, outra melhoria dentro da empresa. Então, às vezes, por uma diferença mínima de preço, de valores, ele consegue ganhar muito tempo, né? Produtividade dentro da equipe dele.
né? Então, é importante olhar para isso também. É realmente aqueles custos que não estão, não estão fáceis ali de fácil acesso, né? Não é simplesmente comparar maçã com banana. É você olhar um pouquinho para trás, olhar como que tá. Hoje em dia está todo mundo correndo, o pessoal não tem tempo. Tempo é dinheiro para todo mundo, né? Ainda mais o pessoal reduziu bastante a questão de pessoas dentro das empresas, as pessoas são mais multitarefas. Então, é tudo isso que a gente traz, né? A gente quer trazer essa facilidade aí para o dia a dia. Maravilha. Deixa eu ver aqui, para que a gente não estoure o nosso tempo, são quantas perguntas, Isabela, que nós temos? A Isabela mandou uma aqui, ó. Tem 3 perguntas, você pode botar na tela e você administra aí. Nós estamos com 55 minutos de transmissão. Tem uns 5 minutinhos 5 minutos aí para a gente. Ok. Vamos lá, pergunta da Isabela. De quanto em quanto tempo eu preciso trocar o filtro do ventilador com filtro? Não existe um tempo padrão, tá, para troca desse filtro. O que vai depender realmente da sua aplicação. Então, empresas que têm um processo produtivo, que tem muita poeira, muita sujeira no ambiente, elas tendem a trocar com uma facilidade, com um tempo menor do que empresas que têm um processo mais limpo, né? Então, empresas, por exemplo, de papel, de fabricante de papel. A gente sabe que é um ambiente agressivo, aquele papel que fica na névoa de papel névoa de papel no ar, ela acaba impregnando nesses filtros, então eu tenho que trocar com uma facilidade maior, com um tempo menor do que uma fábrica, por exemplo, uma farmacêutica, que a gente sabe que o ambiente é mais limpo, tá? E o filtro plissado, ele aumenta 3 vezes o intervalo de manutenção, independente de qualquer indústria, tá? Uma indústria de papel que troca uma vez por semana, ela vai trocar uma vez a cada 3 semanas. Uma indústria farmacêutica que troca uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, vai trocar uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio. Tá? Então, não existe um tempo padrão. Realmente vai depender de cada aplicação. Vamos colocar na outra pergunta aí. Próxima. Como eu escolho o equipamento de ar-condicionado? Bom, a escolha do equipamento de ar-condicionado, primeiro a gente tem que fazer um dimensionamento, né, do seu painel elétrico para identificar qual que é a potência que eu preciso. Então, através do nosso software, através das visitas em conjunto que a gente faz, a gente consegue, né, mapear qual que é a potência, carga térmica do painel. Baseado nisso, a gente vai para os modelos de ar-condicionado que a gente tem na linha de produtos. E tudo vai depender do tamanho do painel. Se é um painel muito extenso, que tem, por exemplo, 10 portas, eu não posso colocar um único equipamento de ar-condicionado, porque ele não vai conseguir distribuir esse ar refrigerado ao longo do painel inteiro. Então, eu divido ele em 2 equipamentos, em 3 equipamentos. Não, meu painel é menor, eu posso usar um só. Então, realmente, tudo vai depender. Não, eu não tenho espaço na porta, eu vou ter que usar no teto. Eu vou ter que usar 2 menores porque não tem espaço. Então, realmente vai depender de cada aplicação, tá? Mas, assim, o caminho é a gente descobrir qual é a carga térmica e, depois disso, a gente escolher o ar-condicionado. Tá? Nunca por tamanho. Então, é muito comum o pessoal falar, eu quero um ar-condicionado de 1000 por 500. Não é assim que a gente escolhe. Normalmente, a gente escolhe baseado realmente nos componentes internos do painel, tá? Outra pergunta. Uma pergunta da Kátia. Ventilador com filtro funciona mesmo? Funciona. Como eu comentei na apresentação, as 3 soluções elas funcionam muito bem. Ventilador com filtro, ar-condicionado e trocador de calor. O que vai depender realmente se ela vai funcionar ou não é a sua aplicação, tá? Então, para ventilador com filtro, se eu tenho uma temperatura amena da fábrica, em salas elétricas, painéis que não tem tanta dissipação de calor, o ventilador com filtro ele é o mais indicado para essa aplicação. Tá? Porque ele realmente vai funcionar e vai suprir o que você precisa. Se é um painel que tem muita dissipação térmica, um painel numa área muito agressiva, daí a gente recomenda outra solução, tá? Mas todas elas funcionam, inclusive o ventilador com filtro. A Funenberg vende o filtro plissado IP55 em rolo de bobina? Não, a gente não vende, a gente vende os pacotes, né, desse filtro, em pacotes com 5 unidades, mas nunca em rolo, nunca em bobina. Primeiro, porque esse filtro plissado ele acabaria danificando se a gente vendesse isso em rolo. E segundo, que a gente, o nosso discurso é a gente minimizar o tempo, né, do cliente final direcionado para a climatização de painel, que é o que eu comentei
anteriormente com o Henrique. Então, já vendemos o filtro no tamanho correto justamente para facilitar. Não, pega o filtro, já faz a substituição, não precisa fazer nenhum recorte, nem nada. Então, a gente está aqui para resolver os problemas, não para criar outros problemas. Então, por esses dois motivos, a gente não vende nenhum tipo de filtro em rolo, tá? Ele já vem no tamanho correto. Como eu escolho um ar para o meu painel? Isso daí eu acho que eu já respondi, que é a mesma pergunta aqui da Isabela, né? Baseado nos componentes internos e baseado no painel, no layout, nas condições aí do dia a dia. Como eu escolho o ar para o meu painel? Existe uma temperatura ideal que meu painel deve trabalhar? Sim. Existe uma norma, e essa norma fala que é 35 graus a temperatura ideal para o meu painel elétrico, tá? Então, todos os nossos dimensionamentos, a gente sempre vai tomar como base manter os 35 graus dentro do painel, tá? E no momento que a gente escolhe um ar-condicionado, a gente já escolhe baseado nessa temperatura. Então, para conseguir realmente manter esses 35 graus dentro do painel, tá? Não menos porque a gente começa a gerar muita condensação e nem mais porque a gente começa a diminuir a vida útil dos componentes, tá bom? E acho que é isso. Tá no mudo. A última pergunta aqui. Qual que é a diferença entre o FLZ 520 e o 530, tá? Visivelmente, assim, olhando, a diferença deles é mínima. A diferença é que o FLZ 520 ele é usado para aquecedor. Então, eu tenho um aquecedor dentro do meu painel, eu uso um termostato para ele ligar o meu aquecedor. E o FLZ 530, ele é ligado no ventilador, tá? A diferença é o tipo de contato, que um tem um contato aberto e o outro tem um contato fechado, tá? Essa é a principal diferença entre eles. E a gente também tem um outro modelo que ele tem os dois contatos no mesmo equipamento, que é o FLZ 510, que ele pode ser usado tanto para aquecedor quanto para ventilador. E aí, mais alguém? Mais alguma Amanda, pergunta? Agora, essa foi a última pergunta, Amanda. Eu queria agradecer, então, a você, né? A gente estamos aí com uma hora a Cátedra está agradecendo. E a gente está fechando aqui com uma hora. Eu acho que foi bem proveitoso. Uhum. Né? Isso vai ficar, como eu falei, vai estar gravado. Você, cliente, usuário, que a qualquer momento poderá estar visualizando, né, esse webinar, pode fazer contato com a gente aqui na hora, com a Fallenberg, né? Nós trabalhamos juntos porque a gente quer levar a melhor solução para você. Então, vamos finalizar por aqui. Amanda, obrigado. A gente fica já Sim, eu que agradeço. Com o webinar prometido, né, para a parte de finalização, que é outra área que a Fallenberg trabalha, e nós estamos juntos com eles também trabalhando essa área. E vamos finalizar, então, aqui, dando um bom dia de trabalho para todos, e que a gente tenha espero que tenham tido todos um bom proveito, né, desse webinar. Sim, e aí qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida, qualquer questionamento. Ficou aí o meu contato do Henrique também. E, novamente, obrigada pela oportunidade, Henrique, o pessoal aí da Orion. E é isso. Muito obrigada aí por todos que estão assistindo, todos que vão assistir futuramente. Eu espero que muita gente assista. Compartilha aí o link, compartilha o vídeo para quem interessar. Eu acho que eu falei bastante coisa, né? A gente comentou bastante coisa bem interessante aí para o dia a dia. Isso, compartilha e curte para o YouTube entender que o vídeo é relevante e possa estar sendo exibido aí cada vez mais. Gente, bom dia, até a próxima. Obrigada, Amanda. Obrigada, tchau. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.